Oi, gente, já tô até de pijama, mas eu falei não vou dormir antes de gravar um pós-jogo pro pessoal sobre a partida de hoje. Cruzeiro 1, São Paulo 0. Vamos falar um pouquinho. Pra quem não me conhece, eu sou a Fer, eu falo de Cruzeiro aqui no canal. Se você quiser me seguir, deixar seu like, tamo junto. Bom, gente, é o seguinte, vocês que me seguem aqui e que acompanham meu conteúdo, sabem que eu gosto de ser sempre uma pessoa muito ponderada e uma pessoa muito justa. E às vezes isso é visto de forma confusa. Porque assim, pra mim é o seguinte, quando o Cruzeiro perde, qualquer time perde, não significa que tá tudo de errado naquele time e que se aquele time só tem defeitos. Você consegue extrair coisas boas mesmo de uma derrota. Da mesma forma que quando o Cruzeiro ganha, ou quando qualquer time ganha, não significa que tá tudo lindo, tudo maravilhoso com o time e que não tem nenhum defeito. A gente pode analisar sempre assim. É o que eu sempre tento fazer. Em todos os jogos, eu tento sempre equilibrar o que tá de bom, o que tá legal, o que foi interessante e o que tá de ruim, ou o que não tá legal, o que precisa melhorar. Então a gente vai comentar sobre essas coisas aqui, tá? Eu gosto sempre de ser muito justa com todo mundo. Então vamos lá. No jogo de hoje, o Cruzeiro venceu depois de um jejum, então graças a Deus já traz um alívio pra gente, né, com certeza. Mas ao mesmo tempo, assim, também não foi, nossa, a melhor partida do Cruzeiro e tal, um jogo que o Cruzeiro amassou, um jogo que o Cruzeiro dominou e tudo mais, a gente sabe que não foi, né, a gente sabe que não foi. Então a gente vai falar aí de pontos positivos e pontos negativos do jogo. Bom, começando aí, a gente teve um gol logo no início, que eu sempre comemoro muito gol no início, gente. Porque é muito importante, primeiramente, para incendiar ainda mais a torcida. Porque uma torcida de qualquer time, quando o seu time faz gol logo no início, além dela cantar ainda mais, porque ela tá mais feliz ainda pelo gol, essa torcida, ela fica mais tranquila. Então, ela fica mais, assim, paciente com os erros que o time vai cometer, né? E isso gera um ambiente mais positivo. Porque, tipo assim, quando o time não faz gol, né? No início, no meio, quase chegando no fim, quando o time começa a errar, a gente perde a paciência e começa já muitos xingamentos, aí começa algumas vaias, e começa aquela pressão, e fica um clima tenso. E o que acontece com isso? O time fica mais nervoso e aí piora a situação. Então esse gol no início já é muito bom por isso, porque cria um clima mais positivo. O nosso time fica mais confiante, fica mais tranquilo, fica mais, né, motivado ali, e já ao contrário, o outro time já fica mais nervoso, mais pressionado, mais preocupado, mais intimidado. Então isso já foi o primeiro ponto positivo, ali eu já fiquei mais tranquila quando o Cruzeiro já começa ganhando, né? Entretanto, teoricamente, o gol não foi o Cruzeiro que fez, né? A gente teve um cruzamento do William, mas o gol foi do Rafinha. Porque se a gente depender dos nossos atacantes, a gente tá ferrado. Mas enfim. E aí, se você falar assim, tudo bem, Fernanda, o Cruzeiro não fez esse gol, mas o Cruzeiro atacou, né? Ele finalizou no gol do São Paulo, né? Não. O Cruzeiro não finalizou nenhuma vez no gol do São Paulo. Não foi que ele não finalizou nenhuma vez. E ao contrário disso, o São Paulo finalizou, assim, bastante e várias vezes no gol. E aí, o que aconteceu? A gente teve uma figura que brilhou, que foi o Rafael Cabral. E eu fico muito feliz por isso. Ele merece muito. O Cabral, pra mim, foi o melhor jogador do Cruzeiro e ele literalmente decidiu a partida, porque ele fez defesas muito difíceis, que talvez um goleiro mediano não conseguiria fazer, e o Cruzeiro teria saído com a derrota, porque o São Paulo criou muitas chances boas. E assim, o jogo de hoje é um dos motivos pelo qual eu não martirizo o Rafael Cabral. Que você não vai ver eu chegando aqui e falar que ele é um lixo, que ele é o pior goleiro, e que ele é bagre, e que ele é não sei o quê, por causa de alguma falha que ele comete. Porque ele não é, realmente, ele não é um goleiro perfeito, ele não é o melhor do mundo. Se ele fosse, ele não tava no Cruzeiro. Ele não é goleiro, enfim, um fora do comum, sabe? Então, eventualmente, ali ou aqui, ele vai cometer alguma falha e, obviamente, nesses dias ele precisa ser criticado, mas eu acho que ele tem que ser criticado com justiça. E é isso que eu sempre tento fazer aqui.
e em qualquer plataforma. E hoje ele mostrou a qualidade enorme que ele tem e o quanto que ele pode ser importante pra gente. Então, por isso que eu sempre tento ser justa. Quando ele tem um dia ruim, eu vou chegar e falar, hoje ele não foi bem. Mas ele tem muitos dias bons, ele já salvou a gente em muitas oportunidades. Então, eu fico muito feliz por ele hoje e que ele continue assim, salvando o Cruzeiro, porque a gente realmente precisa, né? E assim, ele foi o nome do jogo. E obviamente, quando o goleiro é o nome do jogo do seu time, isso é um péssimo sinal no sentido de que o outro time dominou a partida. Mas ao mesmo tempo é bom que significa que o goleiro tá seguro, né? Mas enfim. Eu achei que hoje o Felipe Machado fez uma partida boa. A defesa, vamos lá. Achei o Reinaldo um pouco inseguro, mas isso é muito por questão, acho que falta de ritmo. Tem muito tempo que ele não joga, então ele ainda tá se adaptando novamente. Teve lance lá que ele sentiu, jogou um período do jogo lá sentindo. Então acho que isso afeta, não dá pra, né, crucificar o cara, porque hoje ele não foi tão bem assim. Mas a gente teve um jogo mais ou menos, vamos dizer assim, da defesa, mas como eu sempre falo aqui desde o início, qual que é o defeito do Cruzeiro? Qual que é o maior problema do Cruzeiro? É o ataque. Porque a defesa do Cruzeiro, ela, às vezes, ela falha. Agora, o ataque, todo jogo, o ataque tá fazendo a gente passar raiva. E aí, coloca o Gilberto, a gente vai pedir o Dourado. Coloca o Dourado, a gente quer o Gilberto. Na verdade, a gente não tá querendo nenhum dos dois, né? Mas, aparentemente, são as duas únicas opções que estão sendo utilizadas. E, assim, o ataque do Cruzeiro, pra mim, o que ele me irrita muito é como ele chega. Porque o ataque do Cruzeiro, ele chega muito separado e muito afastado um jogador do outro. Então, tipo assim, sempre chega um na ponta lá e não tem ninguém na área, aí tem talvez um do outro lado aqui, ou então chega um no meio sozinho, não aparece ninguém. Geralmente é pelas pontas. Mas assim, é sempre assim, chega no ataque, tem que ficar dando uns lançamentos, uns cruzamentos, uns chutes muito longos, porque nunca tem ninguém perto. O Cruzeiro não consegue fazer essa troca de passe no ataque, porque nunca tem os caras lá. Inclusive os centroavantes do Cruzeiro nunca estão na área. Quando eles estão, eles perdem um gol também. Então assim, é muito complicado. Pra mim, ainda continua sendo um defeito do time. Hoje, o fato de não ter finalizado uma vez no gol deixou escancarado o problema. Então, assim, a gente tem duas questões. A primeira, o Peba precisa entender o que tá acontecendo e melhorar esse esquema tático ali do ataque, melhorar as jogadas, o repertório e principalmente aproximar os jogadores ou conseguir colocar mais atletas ali para conseguir fazer uma infiltração melhor, uma troca de passes melhor. E, obviamente, em segundo ponto, a gente precisa que a diretoria, né, faça as contratações necessárias para o ataque. Porque a gente vê que eles estão focando mais na defesa, né? Mas o Cruzeiro tem que contratar aí uns atacantes. Tem aí essa questão que vai vir um jogador de ponta que ele era do Rio Ave, de Portugal. Mas assim, ele tá vindo para substituir o Bilu. Ele assim, pelo currículo e tal, a gente vê que ele não é o cara que vai ser o titular do Cruzeiro. Ele tá vindo para substituir o Bilu, esqueci o nome dele. Mas o Cruzeiro, ele vai estar sendo prometido pela diretoria ser contratado um cara, um atacante bom aí. Talvez seja para vir ser titular. E a gente precisa, tá? Ronaldo, Pedro Martins, companhia, precisamos muito de um atacante que consiga ser mais efetivo do que a gente tá tendo aqui, porque tá muito agoniante a gente assistir. Bom, então assim, eu fico feliz que a gente conseguiu, né, o resultado muito pela questão defensiva, mas a parte ofensiva a gente tem que melhorar bastante, assim, mas eu acho que é possível. Eu tenho fé que a gente vai conseguir melhorar, porque se você pegar os nomes, não são nomes ruins, gente. O Gilberto é um grande nome, o Bruno Rodrigues é um grande nome, o Wesley, querendo ou não, é um grande nome, Matheus Vital também é um nome conhecido. Por que não tá dando certo? Eu não acho que é só que é limitação, é falta de qualidade. Eu acho que tá faltando alguma coisa, então vamos torcer pra melhorar. Mas é isso, gente, não vamos ficar nervoso hoje, perdendo a cabeça, porque o Cruzeiro ganhou. Então quando ganha, a gente tem que ter um momento de felicidade, comemorar, vamos ficar tranquilo, relaxar. E aí quando começar a semana de novo, a gente começa a preocupar com o ataque de novo e começa, né, a se estressar de novo. Porque hoje a gente tem que ser feliz, depois de um jejum de vitórias, está na hora da gente sorrir, né, ser feliz um pouco que ganhou. Porque ganhar do São Paulo é um grande mérito, é um time bom, é um time bem treinado, né?
Então, tô muito feliz com a vitória, feliz que a gente subiu na tabela e parabéns pra torcida que encheu a Independência e cantou pra caramba, empurrou o time. A torcida hoje foi impecável, gente, é isso! Quando a torcida entende o papel dela e canta e apoia e empurra o time não perde, o time ganha. A postura do time define muito. Aliás, a postura da torcida ajuda muito. É claro que a torcida não é responsável por tudo, é óbvio. Que quem decide lá é quem tá lá dentro jogando, né? Mas a gente é um 12º jogador e hoje fomos e a torcida levou o Cruzeiro pra vitória, né? Junto com o Rafael Cabral. Então, é isso, pessoal. O próximo jogo vai ser bem difícil, é fora de casa, contra um time que vem numa sequência de vitórias. Então, torcer aí pra dar tudo certo. Pepa, por favor, conserta esse ataque aí. Um beijo, gente. Obrigada pela presença. Deixa seu like aí pra poder me ajudar. E tamo junto. Até mais. Bora, Cruzeiro!